Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje, dia 22 de agosto, nós comemoramos uma data muito importante para a cultura brasileira, o Dia do Folclore. Conheça a história a partir de agora. O Dia do Folclore é celebrado internacionalmente, inclusive no Brasil, no dia 22 de agosto. Isso porque nessa mesma data, no ano de 1846, a palavra folclore em inglês foi inventada. O autor do termo foi o escritor inglês William John Thomas, que fez a junção de folk, povo popular, com lore, cultura, saber, para definir os fenômenos culturais típicos das culturas populares tradicionais de cada nação. O significado da palavra, segundo seu criador, era saber tradicional de um povo. Sabemos que o folclore ou cultura popular tem despertado grande interesse de pesquisadores de todo o mundo desde o século XIX. É fundamental para um país conhecer as raízes de suas tradições populares e analisá-las, assim como as de caráter erudito. Os grandes folcloristas encarregam-se de registrar contos, lendas, anedotas, músicas, danças, vestuários, comidas típicas e tudo mais que define a cultura popular. No Brasil, o Dia do Folclore foi oficializado em 17 de agosto de 1965 por meio do decreto número 56.747, assinado pelo então presidente militar Humberto de Alencar Castelo Branco e por seu ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda. No texto do decreto, a referência direta a William John Thomas e ao pioneirismo na pesquisa das culturas populares. Restrito a 3 artigos, o conteúdo do decreto determina o ensino do folclore como sendo de importância fundamental para a cultura do país. O Dia do Folclore foi criado, portanto, com o objetivo de garantir a preservação do acervo que forma o folclore brasileiro e também de incentivar os estudos na área. Atualmente, o folclore brasileiro é um importante objeto de estudo nas ciências humanas e sua importância é reforçada frequentemente nas escolas, sobretudo naquelas que trabalham com ensino infantil. No Dia do Folclore, costuma-se relembrar os elementos mais importantes da cultura popular brasileira, tais como as danças, os ritmos, as festas e os personagens do nosso folclore. Nas danças e ritmos, podem ser citados o frevo, o maracatu, o baião, o forró, a catira, etc. Nas festas, costuma-se lembrar da festa junina, talvez a principal festa popular do Brasil. Entre os personagens estão inseridas as lendas tradicionais de nosso país. As principais lendas são a do Saci e do Curupira, mas outros personagens importantes do nosso folclore são a Iara, o Boto Cor-de-Rosa, a Mula Sem Cabeça, o Boitatá, o Negrinho do Pastoreio, entre outros. O folclore brasileiro é de uma riqueza notável, e isso foi resultado da influência de culturas de diferentes povos indígenas, de diferentes povos africanos e dos europeus, sobretudo dos portugueses. Essa riqueza de histórias, práticas e crendices do nosso folclore começou a ser estudada de maneira organizada a partir do século XIX e hoje é uma importante área vinculada com as ciências sociais e antropologia. O crescimento do estudo do folclore no Brasil esteve diretamente relacionado com o crescimento da importância dessa área do conhecimento na Europa e na América do Norte na mesma época. Importantes nomes, como os mencionados Mário de Andrade e Luiz da Câmara Cascudo, realizaram grandes contribuições para essa área. Os avanços que aconteceram no estudo do folclore brasileiro nas primeiras décadas do século XX levaram à realização do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, no Rio de Janeiro, em 1951. Lá foi emitido um documento chamado Carta do Folclore Brasileiro, que serviu de base para guiar os estudos da área nas décadas seguintes. Por meio desse documento, definiu-se o que é fato folclórico, isto é, os elementos que integram o nosso folclore foram definidos. Em 1995, durante o 8º Congresso Brasileiro de Folclore, realizado dessa vez em Salvador, os especialistas chegaram a novas conclusões a respeito de questões relativas ao nosso folclore. Um novo documento foi emitido com atualizações importantes, as quais norteiam os estudos atuais sobre o folclore brasileiro. O folclore brasileiro também tem espaço na Constituição Federal, promulgada em 88.
Os artigos 215 e 216 garantem o direito a todos os brasileiros de exercerem manifestações culturais e definem que a cultura popular brasileira deve ser incentivada e que a sua preservação deve ser defendida. Esse foi o Sabavlog de hoje. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos no próximo sábado, se Deus quiser. Até lá!